Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com meu coração transbordando de amor e de gratidão é que estamos juntos para mais um Momento Quântico, esse momento carinhosamente veiculado pela TV Pax, onde nós trazemos para o entendimento, para a ótica da física quântica, os acontecimentos metafísicos, esotéricos, folclóricos, enfim, tudo aquilo que pode vir para a luz da ciência através dos entendimentos básicos da mecânica quântica. São temas que são abordados aqui no nosso programa e, desde já, que fique registrada a minha mais profunda gratidão a vocês que nos assistem das casas, locais de trabalho, do trânsito, enfim, agora com o nosso aplicativo da Pax, já disponível aí nas lojas, principalmente no Google Play. Você pode acompanhar tudo e mais um pouco o que acontece aqui no nosso universo da fraternidade Pax Universal. E falando em universo, para você, meu querido irmão, minha querida irmã que estão nos sintonizando agora, nós aqui do programa Momento Quântico, da egrégora do Momento Quântico, nós estamos passeando por um momento astrológico e um pouco astronômico também, pois estamos observando o movimento dos astros ao nosso redor, estamos observando o movimento em que a Terra está realizando. E qual que é a ideia disso? A ideia, meus irmãos, minhas irmãs, é que um dos conceitos, um dos princípios básicos da física quântica é você observar o micro e, a partir do comportamento do micro, você conseguir entender o macro. Tendo em vista que o universo é sempre uma via de duas mãos, nada nos impede de observar o macro e, a partir do que nós constatarmos, não só a nível de mente concreta, mas também a nível de mente abstrata, nós possamos trazer esses entendimentos do ponto de vista concreto, as inspirações, os insights do ponto de vista abstrato e trazer isso para o nosso dia a dia, para as nossas ações, para os nossos pensamentos. Então, de uma forma bem floreada, o que eu acabei de dizer é que, ao observarmos e entendermos os ciclos do universo, como essas engrenagens, essas rodas, que cada uma gira em uma velocidade, em um propósito, como o entendimento disso nos torna, nos empodera do nosso status de co-criadores conscientes, porque você só pode co-criar conscientemente a partir do momento que você está em fluxo com a criação. E para estar em fluxo com a criação, você tem que entender os ciclos, entender as janelas para desempenhar determinada função. Quem gosta aí da parte mais magística, entender o que a música das esferas, a música celestial, está nos dizendo em termos de intuição, como agir, que elemento trabalhar, que postura emocional ter, que padrão mental vibrar. Então, entender as influências, o momento que o macro está experienciando é de extrema importância para que você possa surfar a sua onda pessoal do micro, né? De uma forma bem assim alegórica. O universo, os ciclos, né? Metaforicamente falando, eles operam
como uma lemniscata, e baseado nisso é que se desenvolveu a teoria do caos, que o universo ele está sempre sobe e desce infinitamente. Ao se entender isso, como nós já falamos muitas vezes aqui no nosso programa, você consegue perceber, prever o momento de subida e se preparar para crescer, para se expandir, para se dilatar junto com o universo, junto com o todo, junto com as tendências e os influxos daquele determinado momento no ciclo. E quando a onda está se formando para um momento de contração ou um momento de queda, dependendo do seu ponto de vista, você estará preparado para surfar nesse momento e tirar os proveitos, tirar os benefícios que qualquer momento do ciclo tende a nos oferecer. Então, partindo aí do entendimento que a nossa consciência como mônada, ela vem de outros orbes através do que se conceitua como transbordo de consciência, e que hoje o momento que a divindade vive na Terra seria nós estaremos na quarta ronda, vamos dizer, a primeira sendo Saturno, a segunda sendo o Sol, a terceira sendo a Lua, e agora nós estamos na quarta ronda, que é a Terra. Por isso é de extrema importância entender qual é a nossa relação com esses orbes, qual é a relação com esses planetas e como isso, dentro dessa dimensão da fisicalidade, nos afeta. Meus irmãos, vamos seguir os nossos estudos usando como base aquela série francesa Espaçonave Terra. Hoje vamos assistir 3 episódios e espero que vocês se fascinem com essa dança cósmica do qual nós estamos inseridos e fazendo parte, tanto quanto eu me fascino, porque o estudo dos astros e o que eles significam e como eles nos influenciam realmente é algo que eu me apaixono a cada dia, e espero que vocês também se encantem com esses mistérios que aguardam pacientemente para serem desvendados além do firmamento. Então, meus irmãos, seguimos os nossos estudos, retornaremos em breve com algumas conclusões. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para nossa viagem de 1 ano em torno do Sol. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e, desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e 1/4 de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de 1/4 de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de 1/4 de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2/4 de dia, meio-dia. Um ano depois, 3/4 de dia. E no 4º ano, 4/4. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, 6, 6, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações.
Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Mas nos países de religião ortodoxa, como a Grécia e a Rússia, o calendário juliano é mantido. Isto explica por que a Páscoa grega é festejada 13 dias mais tarde, assim como o Natal russo. Mas por que 13 dias, se o Papa Gregório suprimiu apenas 10? Desde a sua intervenção, o calendário juliano não corrigido ficou defasado em 3 dias suplementares, totalizando 13 dias de atraso. Bem sincronizado com a Terra, nosso calendário não é uma formalidade abstrata ou astronômica. Ele é o laço de união do universo com o ritmo de nossas estações. Se o calendário é tão bem regulamentado, por que então a Páscoa oscila no calendário entre março e abril? A data da Páscoa não depende apenas do Sol, mas também da Lua. A Páscoa é comemorada no domingo que tem a primeira lua cheia da primavera. Também existem calendários lunares, como o do Islã. O fim do Ramadã, período de jejum, é anunciado pelo primeiro crescente, o dia seguinte da lua nova. Sincronizar os ciclos da lua e do sol é muito difícil. Desde que os homens começaram a medir o tempo e a fazer calendários, eles se debatem com este problema. O calendário mais antigo que conhecemos é o templo pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Seu eixo fica orientado na direção do sol nascente no dia do solstício 21 de junho. Mas para marcar a lua seria preciso um leque de eixos complicados, porque as mesmas posições só se repetem a cada 18 anos. Entretanto, nossos ancestrais podiam predizer os eclipses onde sol e lua se encontram. Eles já tinham a ciência de combinar o calendário solar e o calendário lunar. Os outros planetas não precisam de calendário. Na Terra, a necessidade de medir o tempo e de prever as estações apareceu com o cultivo do solo. Mas nosso planeta não é o único lugar em que há Terra. Nossos vizinhos Mercúrio, Vênus e Marte são feitos de terra. Nós os chamamos de planetas sólidos, planetas telúricos. Poderíamos andar sobre o solo de Vênus se lá não fizesse tanto calor. Um dia, certamente andaremos sobre o solo pedregoso de Marte. Nós nunca andaremos em Saturno ou em Júpiter. Talvez estes grandes planetas tenham núcleos de rocha ou de metal, mas são essencialmente constituídos de gás. De qualquer forma, a massa de Júpiter é 3 vezes a da Terra e sua força de gravidade nos esmagaria contra o solo, assim como em Saturno, que possui 100 vezes a massa da Terra. No futuro próximo, nossa única chance de aterrissar em outros planetas é Marte. Mas primeiro, temos que cuidar bem do nosso planeta Terra, o único lugar do Sistema Solar onde podemos viver. Boa viagem!
todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Há mais de uma semana, a Lua estava aqui e se apresentava iluminada em plena face pelo Sol. Era a Lua cheia. Depois, à medida em que a Lua contorna a Terra, vemos da Terra uma porção cada vez menor de sua metade iluminada. A Lua não é mais que uma meia-lua. No dia da meia-lua, a Lua cruza a órbita da Terra e nos permite ver nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver realmente para onde a Terra está indo. A meia-lua é como um farol no céu que nos mostra aonde estamos indo. E estamos indo justamente para o lugar onde a Lua está neste momento. A Lua fica a 400 mil quilômetros. A Terra avança a 100 mil quilômetros por hora. Dentro de 4 horas, estaremos onde a meia-lua está agora. Olhe para seu relógio. Olhe para a meia-lua. Dentro de 4 horas, você estará lá em cima. Olhando para a meia-lua, você pode imaginar 2 vezes por mês a realidade deste raio invisível que nos conduz em torno do Sol. Costumamos ver a Lua à noite. Entretanto, nós a vemos frequentemente de dia. Por quê? O Sol ilumina a Lua. De manhã, antes do nascer do Sol, veja o que acontece. Ainda é noite. A Lua aparece abaixo do horizonte. O Sol ainda está sob o horizonte, mas nós podemos adivinhar onde ele está, pois o crescente da Lua aponta sempre na direção do Sol. Normal, já que é o Sol que a ilumina. Vemos a Lua e as estrelas aparecerem no céu e depois o Sol nasce. O ar, a atmosfera que envolve a Terra, fica cada vez mais iluminado pelo Sol e age como um filtro que nos impede de ver as estrelas. A Lua, muito mais luminosa do que as estrelas, permanece visível. Quando a Lua desliza lentamente entre a Terra e o Sol, aproxima-se do eixo no qual vai ficar alinhada com o Sol. Como existe apenas um pequeno deslocamento entre a Lua e o Sol, vemos a Lua iluminada quase à contraluz e percebemos apenas uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente bem fino. Ele ficará sozinho no céu azul. Entretanto, as estrelas estão lá. Mas em que as estrelas se transformam durante o dia? Elas ficam escondidas pelas camadas gasosas da atmosfera que envolve a Terra e que, devido à iluminação do Sol, fica com essa cor azul. A atmosfera é o ar que você respira, sendo também um filtro azul que nos impede de ver as estrelas de dia. Nosso campo de visão gira com a rotação da Terra e, enquanto ele varre a porção do céu que não está iluminada pelo Sol, é noite. Podemos ver as estrelas. Exceto em cidades onde luzes iluminam e poluem a atmosfera, as estrelas e os planetas mais brilhantes ficam visíveis. Depois, nosso campo de visão volta para o setor onde a atmosfera está iluminada. O céu está azul novamente. E no céu azul, vemos a Lua com mais frequência do que se imagina. Quando ela fica bem próxima ao Sol, desaparece em seu brilho. Vamos imaginar. Sem que a vejamos, a Lua atravessa o céu durante o dia, bem à direita do Sol, invisível. Bem conhecidos, Sol e Lua, na verdade, não ficam um ao lado do outro. O Sol fica 400 vezes mais afastado. Só existe a Lua que atravessa o céu escondida pelo brilho do Sol.
Quase toda a família de planetas se encontra atualmente no mesmo setor. Saturno em cima e à esquerda fica quase alinhado com o Sol. Não podemos vê-lo. Mercúrio fica tão próximo do Sol que só podemos vê-lo raramente. Vênus também só fica um pouco deslocado do Sol. Júpiter, o maior planeta, um pouco mais à direita, com os planetas distantes, Urano e Netuno, na parte de cima da imagem. Às vezes, Marte também se junta a toda esta família invisível que acompanha o Sol em sua trajetória. Esta semana, se você der uma olhada na direção do Sol, pense nisto. Todos esses planetas, mais a Lua, atravessam o céu incógnitos, escondidos pelo Sol. Quando a Lua torna a se unir ao eixo Terra-Sol, é Lua nova. A Lua projeta um enorme cone de sombra no espaço que cada mês passa rente à nossa Terra, bem acima e por baixo. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa, então, normalmente sempre acima ou por baixo da Terra. Mas 2 vezes por ano, a órbita lunar chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol. A sombra da Lua bate na Terra e esconde o Sol. É o eclipse solar. Em pleno dia, podemos ver as estrelas e os planetas. Como o Sol é bem maior do que a Lua, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra é apenas uma área estreita de aproximadamente 200 quilômetros. Durante o eclipse, a sombra da Lua percorre bilhões de quilômetros sobre a superfície da Terra. Ao norte e ao sul desta área estreita de eclipse total, há uma área larga de penumbra, uma área de eclipse parcial, onde a Lua oculta o Sol parcialmente. Este fim de semana, na hora do eclipse na Europa, serão 3 horas da manhã e não poderemos vê-lo. Felizmente, você já pode vê-lo aqui. Boa viagem, todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. Chegaremos à estação equinócio, começo da primavera, semana que vem. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse. Assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do Sol e ao mesmo tempo a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente e no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm 2 luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse.
A princípio, deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso, porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após 6 luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará 1 ano atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. Um belo eclipse total vai acontecer na Europa dia 11 de agosto de 1999, uma quarta-feira, na hora do almoço. Um eclipse total atravessará a Europa. Se você ficar impaciente, poderá ver um eclipse em 1998, só que nas Antilhas. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas 1 ou 2 ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. 2 semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, 2 semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. A Lua aparece todas as noites a 2 palmos de largura, mais à esquerda que a anterior. Você pode então, de um dia para o outro, imaginar um movimento bem lento da Lua em seu percurso em torno da Terra. Esta semana, excepcionalmente, você poderá ver o movimento da Lua diretamente. A Lua estava perto de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela distante, mas esta noite ela nos serviu de referência para vermos o movimento da Lua. O crescente de Lua parece se aproximar cada vez mais desta estrela. E, de repente, antes que o crescente se junte a ela, Aldebaran desaparece como que apagada do céu. É porque a estrela foi escondida pela parte não iluminada da Lua. Ao fim de 1 hora e 20 minutos, Aldebaran reaparece. Se a observarmos com binóculos, é como se uma pequena bola luminosa fugisse lentamente da Lua. Normalmente, o movimento da Lua, que gira em torno da Terra, é lento demais para ser visto. Mas esta noite, graças a Aldebaran, pudemos finalmente ver a Lua se mover. A órbita da Lua é ligeiramente inclinada, enquanto os planetas circulam em torno do Sol mais ou menos no mesmo plano que a Terra, exceto Plutão. Sua órbita é inclinada 17 graus. Hale-Bopp, um novo cometa que se aproxima de nós, tem uma órbita excepcional. Passa num ângulo direito acima do plano dos planetas. Olhando da Terra, o Sol vai se pôr às 19 horas, e quando for noite, o cometa estará um pouco à direita, acima do lugar onde o Sol se pôs.
O cometa Hale-Bopp vai passar mais perto da Terra dentro de uma semana. Daqui a 2 semanas, ele vai passar mais perto do Sol. Depois, durante o mês de abril, ele vai voltar pelo plano dos planetas, mas aí o Sol estará entre nós e o cometa. Não o veremos mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, voltamos. Espero que vocês tenham gostado, espero que esses vídeos tenham despertado um pouco mais de interesse, de curiosidade no coração, no mental de vocês, para entender um pouco mais sobre esses ciclos. E quando nós falamos nesses ciclos cósmicos, nos ciclos planetários, entramos num assunto bem interessante, um assunto que não pode ser abordado sem entender o contexto político, econômico e social de determinado povo que o criou, que são os calendários. Vocês puderam aí observar um comparativo entre o calendário gregoriano, que é o atualmente que os países católicos seguem, viram também o calendário gregoriano sendo comparado com o calendário juliano. E para quem não conhece ou não sabe, hoje existem aproximadamente 40 calendários sendo utilizados aí ao redor do mundo. Aqui no Brasil, muito comum serem utilizados claro, o que rege a economia, o que rege as relações sociais, econômicas é o calendário gregoriano. Mas em pequenas comunidades você consegue encontrar aí locas onde as pessoas vivem pelos seus calendários culturais, que vão desde o chinês até o islâmico, o judaico, enfim, tem 6 ou 7 calendários sendo praticados aqui no Brasil. Isso sem falar dos calendários mais esotéricos, como são os calendários da Wicca, até o próprio xamanismo. Então, o calendário que se segue entre as comunidades xamânicas varia, né, de acordo com o entendimento de onde foi o ponto de partida, qual foi o evento que teve tamanha relevância que passou a ser contado como um marco zero, seja esse evento a própria cosmogênese, a criação do universo, ou a criação do planeta, ou a manifestação da lei no plano material, que seriam os eventos avatáricos, né? A manifestação da lei, a lei se fazendo carne para colocar de novo a humanidade nos eixos, nos trilhos. Outros 2 calendários que também valem ser citados aqui é o calendário maçônico, o calendário teosófico e o calendário eubiótico. Então são 3 outras formas aí de se contar a evolução e a trajetória da humanidade. Então fica aí, espero ter colocado uma pulga atrás da orelha de vocês, espero que vocês estudem mais esses calendários, não só o momento no qual eles foram criados e instaurados, mas sim a força mental, o influxo intelectual que estava por trás das pessoas, sejam elas positivas ou egoístas, e por trás dos movimentos sociais que criaram os calendários. Porque, meus irmãos, desde 2005 para cá nós estamos vivendo um momento maravilhoso na história da humanidade, onde nada que é oculto vai permanecer oculto. Então, de 2005 para cá começou um processo de desvelar brutal. Isso está sendo visto em todos os ramos, não só na parte religiosa e esotérica, mas até nos meios comerciais, né? Você vê aí os alimentos, a questão dos alimentos vindo à tona. Então, muitas máscaras já começam a cair
E a história da humanidade, ela precisa ser revelada. As pessoas precisam, claro, dentro do grau de consciência, da capacidade de processar e digerir essa informação, mas essa história tem que ser devolvida à humanidade, para o ser humano realmente entender quem ele é. E o estudo dos calendários, meus irmãos, minhas irmãs, eu já adianto para vocês que vai ser um ótimo norte nessa tarefa maravilhosa que é remontar esse quebra-cabeça, que nós temos todas as nossas peças na frente, mas infelizmente ainda temos alguns véus que não nos permitem contemplar esse quebra-cabeça como um todo, mas estamos fazendo a nossa parte e adianto para vocês que estudar os calendários, as culturas e as sociedades que os criaram e que os usam vão ser de extrema valia para que você consiga montar ou agilizar o máximo a montagem do seu quebra-cabeça. Então, meus irmãos, espero que tenham gostado do nosso programa Momento Quântico de hoje. Não é à toa que todos nós sentimos algo dentro de nós quando olhamos para cima, o ato de contemplar o céu, de contemplar as estrelas, é algo ancestral que nós temos, esse registro em nós. E fica aí o convite para você que num dia de lua cheia, num dia de céu estrelado, olhe para cima, se conecte com essas consciências que nos olham de outros planos e saiba que você, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma estrela. Você está ligado a uma estrela, você é a manifestação de uma estrela no plano terrestre. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs de caminhada, fiquem com Deus, fiquem em paz. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e esse foi mais um Momento Quântico. Nos vemos na próxima semana. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé, namastê. Om Mani Padme Hum. Eu vi Mamãe Oxum